Olá, sou Léo Felipe Senja e estes são os cortes do programa Trader Time. Você vai encontrar ativos ou grupo de ativos que foram destaques nos nossos estudos. O programa Trader Time é ao vivo todas as quartas, das 9 ao meio-dia do horário de Brasília e do meio-dia às 15 do horário de Portugal. Siga no vídeo e veja o que separamos para você. Legal? Vamos olhar Bolsa Brasileira, tá? A Bolsa Brasileira ainda está em decisão. E aí, quando a gente fala de índices, a gente fala de ativos que a gente pode prestar atenção, que podem gerar melhores oportunidades. Eu vejo melhor oportunidade aqui na Bolsa Brasileira. Né? Se eu tivesse que operar índice aí para buscar um movimento de swing trade mais longo, eu olharia para a Bolsa Brasileira nesse momento e não para S&P nem Nasdaq, tá? Por causa dos movimentos. Na semana passada, o cenário não modificou, tá? O mercado não andou, a gente até traçou essa linha de tendência de alta, que ele rompeu, ele voltou a subir, ele está preso, e vou mostrar para vocês onde é que ele está preso. Ele está preso aqui, ó, entre 120 e 118, eu estou desconsiderando as sombras, tá? O índice o dólar contra real continua preso também. Então são dois movimentos que destravar podem dar um bom movimento. O mercado brasileiro eu acho que se segurou por causa do carnaval na semana passada. Ele tentou ir, entrou, compra. Quando ele tentava passar, amassavam ele. Então estavam segurando, grandes players estavam segurando o mercado. Eu até comentei para vocês na semana passada que eu tinha operado a bolsa e estava vendo esse movimento, né? Dos caras segurando, basqueteando aí o índice nesses níveis. Então pode ser que destrave, pode ser para qualquer lado, pode ser para cima quanto para baixo, tá? Tem motivos para os dois lados e eu vou explicar os motivos agora. Motivo para cima, né? Deixa eu botar um pouquinho mais de zoom. Ó, estamos numa trajetória de alta bem inclinada, o preço deu uma corrigida. Esta corrigida foi uma região aqui que se tornou um suporte, né, o 114 aqui. É um suporte porque o preço já tinha tentado corrigir aqui, tinha dado um gap, se segurou, o preço veio aqui novamente. É uma região um pouco descolada de retração de Fibo, mas está uma zona de Fibo. Tá? Então, se for retomar a alta, é por causa disso, porque o mercado subiu, corrigiu, está querendo retomar e testar a máxima no 125. Então, se a gente tiver uma confirmação desse rompimento dessa região aqui, do retângulo para cima, a gente pode esperar que o preço venha pelo menos testar a máxima no 125. E a gente pode fazer projeções para cima, tranquilamente. Desta pernada aqui, projeta para cima aqui. Tá? Eu já deixei aqui o 130. A gente já tem uma projeção, deixa eu ver aqui. Onde é que tá? Nós já temos uma projeção traçada aqui, se eu não me engano, tá? Mas ali a região, eu olharia assim, ó. Depois de passar o 125, eu olharia para o 130 aí pela questão psicológica do número, tá? Para baixo, qual o motivo que a gente tem do preço andar mais abaixo? Por causa disso, ele fez uma pernada de baixo, ele corrigiu, esta correção está dentro, ó, 61% de Fibo, desta retração de Fibo aqui, ó, ele segurou aqui, tá? E voltou e deu uma lateralizada. Se ele for para baixo, a gente pode esperar ele para o 114, testar essa mínima, que fecha com uma projeção de Fibo que a gente fez aqui na semana passada. Depois nós temos no meio do caminho em torno de 112 mil e um pouquinho mais abaixo aqui no 110. Podia vir até aqui, ó, testar essa linha de tendência de alta de maior prazo, que está tudo ok, tá? Então nós temos justificativa para os dois lados do movimento de bolsa. Então, se a gente olhar algum ativo que ainda está interessante, que não se decidiu, é Bolsa Brasileira. Legal? Então é um ativo que volta para nossa lista, tá? Continua na nossa lista, não saiu porque ele não destravou ainda, tá? Provavelmente por causa do carnaval. Então vamos ficar atento aí aos desdobramentos do ativo, que eu acho que pode dar um bom movimento aí para a gente estar surfando. Bolsa Brasileira aqui no semanal, tá? Vamos olhar aqui, ó.
Tinha ativado o Larry Williams, né, nessa pernada, a gente já falou sobre isso, desativou e está querendo ativar novamente. Tá? No diário, né, como eu venho comentando com vocês aqui, Larry Williams ele é muito mais poderoso quando é no semanal. Mas existe uma possibilidade, né, da Bolsa Brasileira estar ativando no semanal, porque está mais perto das médias. Se vem para baixo e tem um fechamento que ativa, né, ativou, né, deu o sinal no Larry Williams, aí nós precisamos esperar a confirmação. Se acontece uma confirmação, é um movimento mais abaixo, tá? Então vamos esperar, a gente vai ter tempo disso, mas se acontece uma ativação, a gente vai ver um movimento mais longo de correção, que seria o quê? Primeiro seria aqui, ó, 61, abaixo de 104, não. Eu acho que vai até mais longe, tá? Nós podemos estar falando aí de vir aqui nos 50%, de vir testar de novo os 93, tá? Mas está longe, vamos ver como é que se desdobra, se hoje já tem um fechamento acima ali daquela caixinha ou amanhã, que a gente está olhando aquele retângulo, isso aqui que eu estou falando perde valor. Legal? Vamos olhar aqui o EWZ. A gente estava olhando o EWZ por quê? Porque gringos olham a Bolsa Brasileira em dólar. E essa é uma das principais referências da Bolsa Brasileira em dólar. A gente viu na semana passada ela descolada dos ETFs de Emerging Markets. E, né, existe também, isso é positivo, porque esse Brasil pode andar para se recuperar relativamente ao Emerging Markets, então tem motivos de ir para cima. Assim como há motivos de ir para baixo, aqui também diz a mesma coisa. O que aconteceu? Pandemia tá onde aqui? Pandemia aqui, né? Lateralizou e aí o mercado começa a subir, tá subindo aqui, ó. E ele corrige aonde? Em 61,8% de FIBO da pernada de baixa da pandemia, desta pernada aqui, ó. Ele corrige até 61,8% de FIBO, tá? Por aqui. O mercado tenta passar essa região, não consegue e volta. E aqui ele está trabalhando aqui na correção desta pernada. Então tem motivos aí para os dois lados aí, uma outra forma da gente estar olhando o mercado e buscando comparações. Legal? Já a bolsa alemã já está um pouco mais preocupante. Tá? Eu tinha colocado até, tanto na semana passada, tinha colocado a questão do oco na minha watchlist, que eu estou desconfigurando, não está acontecendo para mim. Vou ficar atento àquelas linhas que eu tracei. E estava falando da bolsa alemã para baixo. Tá? Por quê? Na semana passada, primeiro, que estava mostrando, né, uma fraqueza pelo índice de força relativa, apesar de não estar em região de sobrecompra, tá? Mas está mostrando uma fraqueza porque está vindo para o topo aqui, tentando renovar máxima e não está conseguindo. Tá? E está acontecendo de novo, duas, né? E a gente tem aqui, ó, tá? Tem até uma questão seguinte: topos duplos, esses movimentos, quanto mais espaçado eles são, mais forte eles são. Tá? Tem até autores que dizem que um topo duplo, que se não tiver uma distância num gráfico diário de pelo menos um mês, não é topo duplo, tá? A gente está observando isso e tem uma distância, né? Ó, vamos pegar aqui, ó. Qual é a distância aqui? 8 de janeiro, ele tentou de novo, dia 8 de fevereiro, ó, tem um mês exatamente de distância de uma tentativa para outra. Para mim já se configura com mais propriedade um topo duplo. Tá? Tenta de novo na semana passada, dia 15 de fevereiro, e não consegue romper. O que a gente tem que esperar, né? Se passar, é mais para cima, né? Temos como projetar alguma coisa? Temos a projeçãozinha dessa pernadinha aqui, ó. Subiu, corrigiu em FIBO, ainda não foi. Se for, pode ir a 14.440 ou 14.780. Acho que está próximo da decisão. Se for para baixo, tá? Se for para baixo, eu acho que a gente tem que esperar. Surfar esse movimento, tá? Pode ter uma relação risco-retorno aqui interessante, tá? Porque ele pode vir até 61 de FIBO aqui, para voltar a subir. Ou até aqui vir testar de novo os 13.370. Mas, pessoal, fazer trading contra a tendência tem que ter já um pouco mais de, eu acho que mais de bagagem e experiência, tá? Então, não é o recomendado. Tá? Então, o recomendado é
Esperar ver se vai romper, se não for, esperar ver o que o preço realmente vai fazer, se realmente é só mais uma correção, precisa corrigir um pouco mais para pegar força, se ele vai ficar lateral nessa região dos 13.366, se ele rompe, vai mais para baixo, tem outros níveis aqui, enfim. Aí, se ele começar a mostrar outros comportamentos que é para baixo, a gente vai tentar identificar algum local que seja interessante a gente estar entrando, tá? Mas provavelmente o que está mostrando aqui os preços é que a tendência deu uma cansada, tá? Não está conseguindo ir para cima. Depois a gente pode fazer a leitura. Eu trouxe da Europa ali os principais ações ali. Eu peguei Siemens, a gente pode olhar Siemens, SAP, Deutsche Bank, por exemplo. Provavelmente eles estão no DAX, tá? E a gente pode dar uma olhada nesses gráficos, ver o que eles estão mostrando, se é realmente uma leitura positiva ou negativa, tá? Mas o DAX aí tá emperrado aí, tá sem força para subir. Vamos ver qual é o desdobramento. Eu acho que tá interessante aí o DAX. A gente tá olhando.